Próximo processo, discussão única do processo número 052 de 2015, projeto de lei que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Jacareí e da outras providências. Autoria, vereadores Arildo Batista, Rogério Timóteo e Analino, mesa diretora do Legislativo. O processo está em discussão. Senhor presidente, eu quero fazer uma observação aqui. Esse projeto aqui que altera algumas coisas, né, que são necessárias, conforme o senhor como presidente que está hoje, o senhor verificou algumas situações e que, no entendimento, tem que ter algumas mudanças, sempre para melhor, existe essa preocupação, e é claro, e justa. Em relação a um item só que nós temos, que já foi aprovado no passado, mas que no decorrer do tempo a gente vai percebendo que tem que haver mudança ou se adaptar conforme uma necessidade que nós temos. E eu percebi, como tem, por exemplo, uma mudança que tinha sido feita, que cobraria assim do cargo de assessor, nível superior, nível universitário, né? Pois bem, e daí a gente vai indo, não tem, claro que o incentivo para que as pessoas estudem, para que as pessoas se formem em alguma coisa, é muito importante para qualquer cidadão. Sempre incentivei meus filhos, graças a Deus, né, deu tudo certo. Incentivei também as pessoas que podem. Tem pessoas que querem, mas não conseguem por um monte de situação, ou seja, financeira, ou seja, situação de tempo, enfim. Mas a partir do momento que a pessoa tem a oportunidade de se qualificar, é muito importante. Isso é inegável para qualquer cidadão ele fazer qualquer tipo de curso, não importa qual, dentro daquelas aptidões dele, dentro daquele perfil dele ou daquele que ele gosta, enfim, é muito importante formação, estudar. Tanto é que eu fundei uma entidade que ministra cursos de qualificação profissional. E isso sempre o objetivo foi atender as pessoas a se qualificarem profissionalmente. E durante 16 anos funcionou os cursos, como eu disse na tribuna da Câmara semana passada, os cursos foram, paramos de ministrar cursos, estamos estudando outros trabalhos sociais, coisa que eu sempre ajudei as pessoas, sempre fui do lado social. Em relação a esse projeto, as mudanças que o nobre vereador, o vereador Edinho, enquanto presidente, fez mudanças, o vereador Arildo, hoje, enquanto presidente, está fazendo algumas mudanças. Tudo é entendimento de cada presidente, de cada pessoa que está aqui hoje, à frente do Legislativo, na presidência da Câmara. E é tudo muito bem. Eu entendi, no passado, que houve uma mudança sobre o cargo, como eu estava dizendo, o cargo de assessor, que é o cargo que ganha um pouco mais, de ter nível superior. No primeiro momento a gente percebe, não, tudo bem. Mas no segundo momento a gente percebe o seguinte: um vereador, uma pessoa que está no cargo de vereador, ele tem direito a 4 assessores e tem direito a 1 estagiário. Então ele tem uma estrutura no gabinete que é para dar um bom atendimento às pessoas que procuram. E nós, que estamos aqui como vereador, somos procurados por todo tipo de problemas que surjam com essas pessoas, seja na área de esporte, ou seja na área jurídica, quando precisa de um advogado, a gente até pede orientação sempre, ou na parte de cultura, na parte
de habitação, que ela está precisando de uma casa, como é que faz, ou os pedidos também para um bairro, seja qual for o bairro, ou dentro da necessidade daquele bairro que ela pede também. Mas o gabinete é composto, como eu disse, por 4 pessoas que são nomeadas. E a partir do momento, a Câmara, é claro, deu um prazo para que a pessoa que estiver dentro do cargo, que esse o cargo é o que eu ganho um pouco mais, se qualifique tendo nível superior. Tudo bem. Só que é complicado, se a gente for ver de certa forma, porque nós temos os 3 assessores, mais um que é esse cargo que ganha um pouco mais. Mas essa pessoa, quando nós contratamos, nós tínhamos entendimento de uma pessoa qualificada, como eu tinha aqui, por exemplo, o Antônio Carlos, que é de uma pessoa, ela não tem faculdade, por exemplo, mas é de uma pessoa que faz um atendimento excepcional a todos que procuram. Agora, de acordo com a mudança, ele tem que ter curso universitário, senão ele vai ser mandado embora. É justo isso? Uma pessoa que trabalhou e foi chefe na prefeitura, trabalhou, desempenhou seu papel sempre da melhor forma. Aqui no meu gabinete, ele se empenha, se envolve, mas ele ocupava aquele cargo que é o que ganha um pouco mais. Mas então, o fato de ele não ter, e ele tem, por exemplo, uma idade já, está com 60 anos, para ele fazer um curso universitário é complicado, uns problemas de saúde também que ele teve, até esses dias ele teve um problema de gota, enfim, a disponibilidade dele para fazer um curso universitário é difícil, e ele fazendo um curso universitário, vai mudar a forma de ele trabalhar, a forma de ele atender as pessoas com presteza como sempre fez? Será que é necessário então ter esse curso universitário, senão eu tenho que demitir uma pessoa que desenvolve um trabalho no gabinete excepcional? Ou como é o caso de outros lá, que também, eu tenho outro que é casado, tem filhos, tem uma certa idade que acaba ficando difícil de fazer o curso universitário. Mas são pessoas, no meu gabinete, eu estou falando do meu, é claro, eu não quero entrar no mérito do gabinete de outros vereadores de forma nenhuma, estou falando do meu e me baseando pelo meu. São pessoas que exercem a função excepcionalmente, muito a contento daquilo que nós precisamos, que é atender sempre, a prioridade, atender bem as pessoas que nos procuram. Agora tem que ter o curso universitário, por isso fiz uma emenda e outros 8 vereadores assinaram. Estão dizendo aqui, senhor presidente, para encerrar, estão dizendo que é um requisito do Tribunal de Contas. Vereador, seu tempo já esgotou. Obrigado, eu entro no mérito depois. Respeitar o tempo regimental, tá? Obrigado. Peço desculpa. É que a emenda, então, eu vou falar do projeto da votação, mas tudo bem, obrigado. O projeto continua em discussão. Presidente, o que acontece é o seguinte... Permite uma parte, por favor, vereador Fernando? Fica à vontade, Valmir. A emenda, então, é o que eu estava falando. Obrigado, vereador Fernando. A emenda foi assinada por 8 vereadores no sentido de nós mudarmos como era antigamente, de não exigir o curso universitário. É isso que eu gostaria, porque está dizendo que é uma exigência do Tribunal de Contas, mas eu gostaria de saber onde está escrito que o Tribunal de Contas proíbe isso, porque o que não é proibido é permitido, e isso não daria nenhuma sanção ao senhor presidente, que hoje é o senhor Arildo, por parte do Tribunal de Contas, não ficaria inelegível de forma nenhuma, não está escrito em lugar nenhum, que seja proibido o cargo de assessor não ter esse curso universitário, que foi na época, mudou, tudo bem, mas eu acho que é passivo de retornar para poder contemplar pessoas qualificadas em atendimento ao público do que necessariamente uma pessoa com diploma, que nem sempre uma pessoa com diploma teria uma habilidade para poder atender o povo tão bem, por exemplo, quanto eu tenho no meu gabinete, que eu estou satisfeito com as pessoas que eu tenho lá. Agora, e é por isso que eu peço
O tempo é dele. Eu acredito, eu fiquei sabendo que a emenda não passou pela comissão. Então não vai entrar em votação. Tem 8 vereadores que assinaram aqui. Mas por conta de uma preocupação desses 8, eles estão em dúvida. E é por isso que eu estou tentando tirar essa dúvida. Mas porque é o seguinte, se não tem problema com o Tribunal de Contas, então não teria problema de não passar em votação. Agora tem um detalhe. Segundo a informação que eu tenho, eu já confirmei aqui nessa casa, as comissões aqui na casa, elas, quando vai analisar um projeto ou qualquer coisa que passe por aqui, ela tem que analisar a legalidade e não o mérito. O mérito quem decide é o plenário. Então, se ela não entrou e foi barrada pela comissão, eu gostaria de ter uma justificativa pelos membros da comissão que não aceitaram, que não assinaram a emenda, ou porque de não assinar a emenda, não dar o seu parecer enquanto membro da comissão. Porque a comissão, falo novamente, ela serve para verificar a legalidade e não o mérito. O mérito é o plenário. Então, eu gostaria que me dessem essa justificativa. Se me convencer, eu vou ficar quieto, não tem problema. Se não, eu gostaria que passasse para plenário e os demais vereadores passaram por votação. Maurício, E eu gostaria, inclusive, de pedir, se for possível, o adiamento desse projeto, senhor presidente, para a próxima, para que a gente pudesse estar até discutindo um pouco melhor. Eu acho que não teria problema nenhum. Não sei, o projeto é uma votação, é discussão única, então ficaria prejudicada, né? Então eu gostaria, se o senhor permitir, que nós, acho que não teria problema mais uma semana, se nós adiássemos para a próxima semana e a gente pudesse ver a legalidade, por que a emenda não entrou pelas comissões, a gente verificaria juridicamente. Como eu disse, eu tenho dúvidas e eu gostaria de ver isso aí. Se o senhor puder, eu vou fazer um requerimento. Eu sei que as mudanças são do senhor, estão bem feitas, conforme o senhor entendeu, e eu acato, é claro, voto favorável às mudanças que o senhor fez, que são necessárias as mudanças, mas nós temos que ter a humildade de perceber quando a gente tem que mudar ou quando a gente tem que não mudar. Acho que isso é importante. Então eu faço um requerimento, senhor presidente, para que seja adiado para a próxima sessão esse projeto com a emenda. Se for recusado, eu retiro a minha emenda para que a gente possa, então, posteriormente estar discutindo, apesar que não foi, nem entrou também a emenda, não passou, mas eu gostaria de saber, então... Senhor presidente, eu gostaria de... Obrigado, Fernando. Em linha com o vereador Maurício, né, pedir o adiamento desse projeto e deixar aqui também a minha participação, que o quê? Que a assessoria técnica do gabinete, aliás, a assessoria do gabinete, é o vereador que escolhe. Se ele quer um gabinete mais técnico, se ele quer um gabinete mais voltado para o campo social, né? Apesar de ter votado favorável já nesse projeto lá atrás, mas esse é o grande erro de nós muitas das vezes votarmos projeto aqui a toque de caixa. Votar muito rápido, sem discussão, discutir melhor, coisas às vezes que depois vai refletir lá no futuro. Então eu quero encaminhar aqui, juntamente com o vereador Maurício Raca, o pedido de adiamento desse projeto. Bom, só para, utilizando o seu tempo, antes de colocar o requerimento em votação, ficar à vontade, presidente. Só respondendo aí o questionamento do vereador, no artigo 33 do nosso regimento interno, lê-se o seguinte: compete à Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se sobre a legalidade, a constitucionalidade e o mérito de todos os assuntos remetidos à sua apreciação. Então, mérito, sim, é responsabilidade da Comissão de Constituição e Justiça. Está aqui no nosso documento maior. Já que está aí na fala do Fernando, o mérito em questão que eu disse ainda está na fala dele. Não, na verdade, se o senhor pediu uma parte... Pode ficar à vontade. Não existe dois à parte. É que só tem uma parte. Vamos respeitar o regimento interno e a lei da casa. Então, Maurício, só para a gente respeitar. Obrigado. Tá? Bom, agora vamos colocar então em votação o requerimento do vereador Fernando, que é para o adiamento desse projeto. Os vereadores que forem contrários ao adiamento se manifestem. Você liga para mim? Tá bom, filho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi rejeitado o pedido de adiamento. Senhor presidente, falando um pouco sobre
esse projeto como um dos autores do projeto, inclusive falando também a respeito da assinatura, para deixar bem claro, para as pessoas que assistem em casa, eu fui um dos que assinou o pedido para que fosse colocado em votação, devido o vereador pedir para mim essa assinatura, então eu assinei o pedido do vereador, sou um dos 8, né, como ele disse que pediu, mas como essa casa é uma casa de leis, onde nós podemos mudar a nossa opinião a hora que quisermos e o momento que nós bem pensarmos e analisarmos os projetos que aqui são colocados em votação, não tenho nenhum problema em mudar minha opinião com respeito à assinatura que eu dei, até porque a assinatura ela apenas foi para que fosse colocada em plenário. Então, respeitando a opinião de cada vereador dessa casa, eu não tenho nenhum problema assinar um desarquivamento, dar uma assinatura minha para colocar em plenário, porque o plenário é absoluto e ele decide naquilo que ele quer votar e o que é melhor para a cidade de Jacareí. O plenário ele é decisivo, é ele que manda e ele que domina nessa casa através das suas votações. Eu quero falar a respeito do projeto. Não tenho nenhum problema em ter pessoas, várias pessoas, que não têm uma qualificação tal qual para o cargo que foi chamado em comissão. Até porque o cargo em comissão, ele não exige nenhuma qualificação técnica para poder estar ali em comissão. Já trabalhei em vários lugares, inclusive até com deputado. E olha que na época não estava nem estudando, agora voltei a estudar, estou estudando para poder então ter uma qualificação melhor. Quero deixar bem claro, não tenho nenhum problema em colocar no meu gabinete uma pessoa que não tem estudo, não tenho nenhum problema. Se ela é uma pessoa competente, ela pode trabalhar comigo sem nenhum problema. Mas nós estamos dizendo aqui com respeito ao que acontece no gabinete. O gabinete, ele pega assuntos que são relacionados à justiça. Ele pega assuntos que são relacionados a obras públicas. O gabinete pega assuntos que são relacionados a orçamento da cidade de Jacareí. E precisa, sim, ter uma qualificação para se mexer com o orçamento da cidade. Eu estive reunido com os assessores do meu gabinete. Todos eles estão se adequando à lei. Quando começou, que era então o vereador Edinho Guedes, que foi colocado para ser votada essa reforma, eu pensei bem com respeito a essa reforma. Realmente é uma reforma que tem que ser feita, A população quer sim que o vereador saiba o que está acontecendo na cidade de Jacareí, porque é muito fácil eu trabalhar num bairro, eu apenas dar para aquele bairro ali um tipo de trabalho e não trazer para aquele bairro aquilo que eu quero. Então, eu digo o seguinte, eu não tenho nenhum problema em trabalhar com pessoas no meu gabinete que não têm estudo, não tenho problema, como também não tenho problema em ter pessoas qualificadas. O meu gabinete hoje está se adequando. Tem uns que não estavam fazendo faculdade devido a esse projeto ter entrado, estão numa faculdade, está dando condição dele se aperfeiçoar, e o assessor que está lá está muito feliz, porque ele está fazendo gestão pública, uma coisa que ele nunca pensou em fazer, nunca imaginou em estar numa faculdade. Então eu fico feliz por estar votando esse projeto, fazer parte do projeto. É um projeto que vem para aperfeiçoar os nossos assessores, vem para aperfeiçoar o vereador, vem para aperfeiçoar o trabalho da cidade de Jacareí. A Câmara Municipal, ela está passando por uma reforma muito grande, onde o aperfeiçoamento das atribuições aqui dentro mudou e muito.
tem uma Câmara que está trabalhando muito bem, tanto a TV como o jurídico, todos os departamentos da Câmara Municipal estão trabalhando bem, estão de parabéns, todos os departamentos, todos, não só um, como todos os departamentos. Irei votar essa mudança de cabeça erguida, não me arrependo da minha votação, quero deixar bem claro, para quem está assistindo e para aqueles que quiserem me questionar no meu gabinete, estarei aberto para conversar sobre essas mudanças, porque são mudanças para aperfeiçoamento. Toda empresa quer se aperfeiçoar, toda empresa quer um quadro bom de funcionário nela, toda empresa. E ultimamente eu digo para você, a Câmara Municipal, ela é uma empresa, ela tem vários departamentos e ela tem que se aperfeiçoar. Então eu voto de cabeça erguida, eu sou favorável ao projeto e não tenho nada contra aqueles que não querem estudar, que não querem se aperfeiçoar, não tenho nada contra, sou a favor do projeto. Eu quero deixar bem clara aqui minha posição pelo seguinte. Quando eu fui presidente dessa casa, de 2011 a 2012, nós estávamos elaborando a reforma administrativa da Câmara Municipal de Jacareí. E em momento nenhum, em momento algum, seja qual fosse o capítulo, o artigo, o inciso, a linha, não havia sequer uma proibição ou discriminação a respeito das vagas, fruto dos cargos comissionados criados até então por essa Câmara Municipal. Então, mas só permite uma parte. Eu só queria acrescentar, que deixar bem claro, que a Câmara tem toda uma assessoria aos gabinetes dos vereadores. Então, e outra, qualquer vereador é livre para nomear quem ele quiser. Sim. Pessoa com curso universitário ou sem ter universitário. Então, com a emenda, deixaria isso livre. Né? Cada um faz aquilo que quiser, entendi. Porque a Câmara dá assessoria, não é? Entendi. Nós temos aqui toda a assessoria, estrutura. Então, veja bem, fruto dessa linha de raciocínio que eu tenho, em que o vereador, quando ele disputa uma eleição, ele tem ao seu lado cabos eleitorais, que às vezes, o fato de ele não ter tido uma oportunidade de fazer um curso superior, não isenta ele a sua qualificação como cidadão na experiência que ele tem de vida, porque a maior escola da vida, a maior escola é a escola da vida. Então, veja bem, eu acho assim, como é um cargo de confiança do vereador, ele pode chamar quem ele quiser, desde que esse vestiu a tua camisa, foi atrás, buscou voto para que ele se reelegesse, ou fosse eleito. Então, existe um compromisso com esse, até uma questão de respeito pelo que ele fez pelo vereador. Então, o fato dele não ter curso superior, não quer dizer que ele não mereça exercer um cargo comissionado, como, por exemplo, assessor político, que é o símbolo CCA, ou um cargo de chefe de gabinete parlamentar, cujo símbolo é o CCC. Então, veja bem, eu acho que, como o meu mandato terminou, e a minha reforma administrativa foi para o espaço, ninguém, sabe, rasgaram, jogaram no lixo e fizeram uma outra nova, vindo essa discriminação. Estou falando sério. Na época eu lembro que eu votei favorável, mas foi o equívoco meu, sabe, no andar das carruagens, aquela coisa toda, e eu acabei votando favorável, mas depois eu me arrependi profundamente. E agora, essa é a oportunidade de nós rever os nossos erros que nós fizemos, elegendo a nova reforma administrativa. Você entendeu como é que é? E, infelizmente, a gente está vendo que não vai ser possível nós revermos esses erros que nós cometemos. E muitos que estão aí fora, que merecem trabalhar como assessor, no gabinete de um vereador, fruto de um reconhecimento que ele fez em prol desse vereador que foi eleito ou reeleito, ele não pode vir porque ele não tem o ensino, não tem um curso superior universitário. Que muitos não fazem superior no universitário, sabe por quê? Porque às vezes faltou a ele oportunidade, faltou chance. Você entendeu como é que é? Mas não deixa de
ser qualificado como uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, uma pessoa com capacidades, entende como é que é? Enfim, mas eu espero que os novos vereadores aqui reflitam antes do projeto em regime de votação e vote contra, sabe, esse artigo que foi fruto de um equívoco, talvez, de nós, no passado, aprovando essa alteração e discriminando aquele cidadão que não tem uma educação, que não tem uma formação intelectual, não tendo curso superior ou universitário. Mas se ele tiver apenas um ensino médio, ele teria o requisito para poder assumir essa qualificação de assessor no gabinete do vereador. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, também gostaria de fazer a contribuição sobre esse projeto. Primeiramente, parabenizar a mesa diretora, autora desse projeto, pela lei orgânica. Todo o projeto que trata da administração da Câmara tem que ser assinado pelos membros da mesa diretora. Então, o presidente, o primeiro e o segundo secretário. Esse projeto ele vem a aprimorar a lei que nós votamos em setembro de 2013, que promoveu a reforma administrativa da Câmara, seguindo os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade, eficiência e algumas orientações do Tribunal de Contas. Essa alteração em específico que nós estamos votando agora, as alterações que estão em votação, trata inicialmente de uma regulamentação que nós havíamos feito por portaria ou por portaria, que é sobre funcionário poder render o outro quando ele está de férias, então tem uma escala para isso. Isso agora foi incorporado no texto da lei. Existe também uma alteração para se ampliar a possibilidade da contratação do diretor de TV, para que ele tenha experiência em TV e não só TV legislativa, que foi constatado aí um excesso de necessidade nesse caso, e algumas outras correções pontuais e as quais eu sou solidário e já adianto meu voto favorável. Com relação ao tema levantado aí pelos 3 vereadores que me antecederam, como eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça, a qual ela é composta por mim, o vereador José Francisco e o vereador pastor Rogério Timóteo, realmente eu não poderia me furtar de fazer algumas considerações, até para esclarecer você que nos acompanhe, para que não tenha nenhum tipo de dúvida, principalmente com relação à legalidade. Até como advogado, professor de direito, eu me sinto obrigado a esclarecer nos termos da lei e orientar quem nos ouve. Bom, inicialmente a gente vai ter que fazer um regresso até o ano passado, o ano retrasado, quando havíamos a discussão da reforma administrativa, que sugeria várias mudanças, né? Não, na verdade não foi disparado o meu tempo, né? Que sugeria várias mudanças, uma delas não tinha sido 3 minutos não, hein? 2 minutos. 3 minutos? Tá. Que sugeria algumas mudanças, em especial a mudança mais importante era a diminuição do número de cargos de confiança. E, coincidentemente, em 2013, a Câmara Municipal de São José dos Campos, na presidência da vereadora Amélia, que até esteve hoje aqui, promoveu um evento do Tribunal de Contas lá na Câmara. Nesse evento participaram 3 conselheiros do Tribunal de Contas. Alguns vereadores estiveram lá. Eu não me recordo de cabeça. A Ana estava lá, eu acho que o Hernani estava, o José Francisco estava. E na pré-eleição, numa das palestras do Tribunal de Contas, o secretário-geral lá, um dos conselheiros mais importantes, Sérgio, eu não me recordo o nome dele completo, ele foi literal. Ele falou dessa forma que eu vou replicar para vocês. Então, estava se discutindo a questão, né, da diminuição dos cargos comissionados e tal, como deveria ser feita essa regulamentação, e o conselheiro foi literal ao dizer que o Tribunal de Contas entendia como imoral, essa foi a palavra, imoral, o fato de assessores não ter nem sequer curso superior e ganhar altos salários, na época citou até valor acima de 3, 4 mil reais.
Com essa informação dita pelo conselheiro do Tribunal de Contas nessa palestra, está gravada essa palestra, quem quiser conferir é só ir lá na Câmara de São José dos Campos pedir e assistir essa palestra. Nós voltamos para cá, tínhamos uma comissão que tratava da reforma administrativa e achamos por bem incluir isso na reforma. Essa inclusão foi feita, foi aprovada pelos 13 vereadores, por unanimidade, todos concordaram com ela. Para que não fosse algo injusto, foi criada uma regra de transição que diz o seguinte: todo assessor que ainda não tivesse a qualificação requerida, que é segundo grau para os cargos de assessor político, que são a remuneração hoje, acho que 2.300, e curso superior para o chefe de gabinete, que tem hoje a remuneração de R$ 5.500, R$ 5.800. Então, quem não tivesse essa condição, já não tivesse essa condição, poderia se matricular e só pelo fato de estar estudando já regularizaria essa condição. Então veja que não houve nenhuma imposição goela abaixo, não foi nada abrupto, foi criada uma regra de transição. Isso criou um movimento virtuoso aqui na Câmara de busca da própria preparação, né, do aprimoramento, e vários assessores iniciaram, retomaram o estudo e tal, e hoje, acabei de checar no departamento pessoal, mais de 80% de todos os assessores e chefes de gabinete já estão regulares. Então existe uma minoria que resiste ainda a se adequar a uma orientação do Tribunal de Contas e o que é óbvio, que até o conselheiro falava, em qualquer empresa privada, para ganhar um salário desse, precisa ter no mínimo essa formação. E ninguém está impondo a formação. Se o vereador ele trabalha mais com meio ambiente, ele pode chamar um assessor lá que seja formado em meio ambiente. Se o vereador trabalha mais assistência social, ele pode pegar um assessor, um chefe de gabinete, que seja formado em assistência social. Então não existe nenhum tipo de imposição com relação a isso. Essa regra, o ano passado, a pedido do vereador, do próprio vereador Maurício, ele pediu mais 12 meses para ver se resolvia o problema do seu assessor. A gente esticou para 12 meses. E agora a atual votação está esticando para mais 12 meses. Então, a terceira vez que a gente estica para 1 ano o direito dos assessores se adequarem a essa regra. Então, razoabilidade, flexibilidade, sempre teve. O que não dá, só para concluir, senhor presidente, é nós retrocedermos, desrespeitarmos uma orientação do Tribunal de Contas, retrocedermos. E com relação à inelegibilidade, até como ex-presidente falando, o correto não é esperar o Tribunal de Contas reprovar uma conta para falar, nossa, ele estava certo. O correto é seguir a orientação, e a orientação foi dada, pública e aberta para todos. O projeto continua em discussão. Eu quero aproveitar aqui as falas do vereador Edinho e também não posso deixar de estender aqui os cumprimentos à antiga mesa diretora, qual a vereadora Rose Gaspar e o Rogério Timóteo, que hoje continua, e o Edinho, fizeram todas essas alterações que não tenho dúvida nenhuma que deram muito mais dinâmica e qualidade para os trabalhos aqui. Começando, até por um comentário que eu e o Edinho fazíamos, deixar bem claro, a assessoria do vereador, ela tem um papel, logicamente, de trabalhar para o vereador, porém tem que conhecer qual é o funcionamento da Câmara. O que não dá para você pegar trabalho do seu gabinete e querer que a assessoria da Câmara, que trabalha num processo muito maior, faça esse tipo de trabalho. Isso acontecia muito. A questão, quando a gente fala moralidade, a gente tem que tomar um certo cuidado, realmente, para não ofender as pessoas. E para quem está nos assistindo entender que aqui, nós não estamos querendo prejudicar A, B ou C. Toda regra tem exceção, que não pode exceção virar regra. Eu estive também, me lembrei, quando o representante do tribunal disse que é uma questão de moralidade, uma pessoa ganhar hoje um salário de R$6.000 e não ter sequer um nível universitário. Para você que está nos assistindo, que está aí estudando no banco de escola, é esse tipo de coisa que a gente quer evitar. Agora, você fala assim, como o Maurício falou, não é bem verdade, não que ele esteja mentindo, a forma como ele falou ficou mal colocada. Que o Antônio Carlos, pelo fato de não ter o terceiro grau, ele será demitido. Não. A lei, ela permite que ele tenha um período de 12 meses. Ele tem 1 ano para se adequar e não precisa se formar. Basta que ele esteja inscrito e fazendo um curso superior.
Senhor presidente, não, uma parte. Claro. Lembrando que não são 12 meses. Na verdade, esses 12 meses viraram 36 meses. Foi 12 meses em 2013, Isso. 12 meses em 2014. Agora é a terceira vez que nós esticamos mais 12 meses. Se tivesse atendido lá, ele já estava se formando agora. Lembrando que a gente tem EAD, curso à distância, pela internet. Em 2 anos se faz hoje curso superior, pela internet. Então, o Antônio Carlos é uma pessoa que eu respeito muito, conheço. Mas assim, quando a gente fala do Antônio Carlos, parece que é a pessoa dele. Não, poderia ser outro qualquer, de outro qualquer gabinete. Conversei, inclusive, com o vereador Edgar Sazak, que ele também disse que era contrário a essa modificação, tendo em vista que o pessoal do gabinete dele, quando essa modificação foi incrementada nos nossos documentos, o pessoal dele procurou correr atrás, até deu o exemplo do Zé Oscar, né? Então, isso motiva as pessoas a procurarem se aperfeiçoar, melhorar o seu conhecimento para poder atender melhor. Então, o sistema não é fechado. Ninguém disse aqui, não, se não tem, vai ser demitido ou tem que ser mudado. Então, existem várias condições aqui para que as pessoas se adequem. Só que se a gente começar a regredir, eu acho que a gente vai criar um problema, porque muitos correram, se adequaram, e aí aquele que não fez isso acaba sendo o beneficiado. Olhando por esse lado, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado e dizer claramente para a população, primeiro que o projeto não se resume só a essa emenda, tá, Maurício? Com todo o respeito, você sabe do carinho que eu tenho por você. Quando você falou comigo, eu disse muito, eu sou contra, eu pessoalmente sou contra. Acho que a gente precisa melhorar essa questão que foi criada, de que, na verdade, isso aqui acaba sendo o quê? Um cabide de empregos. Então, hoje, quando a gente coloca isso num documento, a gente está valorizando todos os profissionais dessa casa. Não só os que são de carreira, que já atuam aqui, como aqueles que vêm trabalhar no nosso gabinete. É uma forma de você incentivar ele a estudar. Tem as exceções? Tem. Por isso que nós abrimos essa possibilidade, o Edinho falou bem. O que eram 12 virou 24 e hoje viraram 36 meses. Então, quer dizer, é tempo suficiente, num período de 4 anos, são 48 meses, para a pessoa se adaptar aí e fazer os cursos. Mas, enfim, o projeto não trata só dessa emenda, que, inclusive, essa emenda nem é tema desse trabalho, porque ela foi rejeitada pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu queria só dar uma passada rápida aqui, como um dos autores do projeto. O Edinho, quando foi presidente, ele fez aqui todo um trabalho. E o que aconteceu? Depois vieram 4 emendas que ficaram meio desconexas. Então, você precisava olhar no projeto, aí você tinha que ir lá no anexo, olhar. Isso era contraproducente, né? Dava um trabalho, às vezes, muita confusão. Então, o trabalho que a nossa secretaria fez aqui, quero também parabenizar todos os profissionais que trabalharam arduamente aqui para fazer esse resumo e colocar dentro de um único projeto. Hoje você tem tudo aqui e você consegue achar todas as informações de forma muito mais rápida e muito mais eficiente. E como você também colocou, Edinho, a gente fez algumas alterações de nomenclatura, criamos algumas possibilidades, por exemplo, para cargos que não tinham substituto, que de repente a pessoa se aposenta e você não tem uma outra pessoa para ocupar aquele cargo, e aí vai se gerar um trabalho aqui para a Câmara. Então o projeto, ele não é complexo, são alterações pequenas que todos os vereadores que compreenderam a necessidade de fazer isso. A polêmica se tornou justamente essa emenda que acabou sendo rejeitada, que é a questão de diminuir o nível, né, de escolaridade para se ocupar o cargo de chefia de gabinete. Lembrando que a assessoria parlamentar, ela exige uma formação de 2º grau, que eu acho que é passível para todo mundo, tá certo? Então eu acho que é compreensível que a gente vote esse projeto, porque ele só vai dinamizar mais ainda os trabalhos dessa casa aqui. Eu peço aí o voto favorável de cada um desses vereadores. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira fazer discussão, solicito ao vereador que coloque, então, na forma regimental a votação. Temos emendas, perdão. Temos que fazer a votação primeiro das emendas. Lembrando que são 7 emendas. A primeira, ela acaba não entrando, a partir apenas da segunda. Uma sugestão, podemos fazer a votação em bloco para que a gente dinamize os trabalhos? Alguém é contrário a esse tipo de votação? Então, a votação das 6 emendas, ela está sendo apreciada por vocês. Os vereadores que forem contrários, por favor, se manifestem. A emenda número 2, 3, 4, 5, 6 e 7. As emendas foram todas aprovadas por unanimidade. Passamos agora à votação do projeto. Vereador Analino. Eu voto favorável. Vereador Antonelli Marmo. Favorável.
Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto é favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Justificando o voto, senhor presidente, reafirmando tudo que foi dito. Acho importante que nós mantenhamos a evolução da Câmara e parabenizar as alterações e os aprimoramentos feitos. Queria também parabenizar toda a equipe da Secretaria, do Jurídico, que auxiliou essa alteração. Eu acho que a gente tem que sempre andar para frente e olhar para frente. Voto favorável. Vereador Fernando da Ótica. Favorável. Vereador Itamar Alves. Favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. Favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Rogério Timóteo, favorável. Vereadora Rose Gaspar. Favorável. Projeto de lei que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Jacareí e dá outras providências, de autoria dos vereadores Arildo Batista, Rogério Timóteo e Ana Lino, foi aprovado por 12 votos. Próximo processo.